Olá pessoal, nessa aula eu vou estar mostrando comandos de redes via terminal. É mais uma das nossas aulas de revisão de Linux, beleza? Vamos lá então. Bom, o primeiro comando que eu vou mostrar aqui é o ifconfig, que é o comando que mostra as nossas interfaces de rede, né, nossas placas de redes, adaptadores de redes que temos na nossa máquina, e nos dá aqui informação, um endereço MAC, né, um endereço físico da nossa placa de rede. Temos também o endereço de IP, o broadcast da rede e a máscara usada nessa rede também, beleza? E aqui a gente tem a nossa interface de loopback, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode notar aqui, então, que a gente tem o endereço 92.168.105, tá? E vamos supor que a gente queira alterar esse endereço de IP através do terminal aqui. Como que a gente faz isso então? Através do ifconfig. Então, ifconfig, o nome do meu adaptador, que é o ETH0 no caso, o endereço IP que eu quero alterar, no caso eu quero mudar ele para 10.0.1.50, por exemplo, com a máscara netmask 255.0.0.0. Se eu der um ifconfig agora, a gente pode ver que ele já alterou a máscara e já alterou o endereço IP do meu adaptador, beleza? Então é uma forma bem simples da gente fazer alterações de IP aqui pelo terminal, tá? Ah, beleza. Aí vocês me perguntam, bom, eu quero que toda vez que meu Linux iniciar, ele entre com um endereço IP fixo, né? Como que eu posso fazer isso? Para isso a gente precisa alterar um arquivo no Linux que no caso dos Linux baseados em Debian, né, etc, ou no caso do Kali mesmo, né, etc Network Interfaces, beleza? Vamos editar ele, e aí a gente vai ver que aqui ele tem auto-low, né, que é a nossa interface de loopback, e aí a gente vai criar um auto ETH0 aqui, para ele iniciar automaticamente a nossa interface ETH0. Aí face ETH0 e net. E agora a gente tem que definir se a gente vai querer que ele pegue, na hora que ele inicia, ele já pega um IP via DHCP, ou se a gente quer que na hora que ele inicia, ele pega um endereço fixo, né? Se a gente quiser um endereço via DHCP, a gente vem e coloca aqui, ó, inet DHCP, certo? Só isso. E quando a máquina rebootar, quando você ligar esse Linux, ele vai pegar o endereço IP através do DHCP. Então, ou pode vir do seu servidor DHCP ou do seu roteador. Enfim, se tiver um DHCP na rede habilitado, ele vai dar um endereço IP automaticamente. Caso o contrário, caso você queira definir um IP fixo, aqui a gente altera para static, beleza? Address, que é o endereço IP, e aí a gente vai colocar aqui 192.168, o endereço IP que você quiser. Por exemplo, eu quero definir que meu Kali ele sempre ele sempre fique com o endereço IP 200. Então eu coloco o address 192.168.0.200, netmask a máscara que eu quero usar, no caso aqui eu vou usar aqui um 255.255.255.0, beleza? E o meu gateway 92.168.0.1, certo? Esse gateway é o que? É meu roteador, é onde quem me tem a rota para a internet, beleza? Então aqui eu coloco o endereço IP do meu roteador, tá? No gateway. Então, fazendo essas configurações, vou dar aqui um Ctrl X e S para salvar e salvei essas alterações. Agora vamos colocar um ifconfig, tá com a configuração antiga ainda que eu apliquei via terminal, certo? E agora eu vou reiniciar a minha configuração de rede para que ele aplique as configurações que eu acabei de fazer, tá? Então, etc init.d networking restart, beleza? Ele vai reiniciar o serviço de rede e após ele reiniciar o serviço de rede, ele já vai fixar esse endereço de IP aí, ó. Vamos dar o ifconfig agora. Ele está mostrando ainda o endereço IP antigo. Vamos fazer um service networking restart. Ifconfig. Agora sim. Reiniciei o serviço de rede. Duas formas que a gente pode utilizar, tanto
/etc init.d network restart ou simplesmente service network restart. E aí a gente reinicia o nosso serviço de rede. Deixa eu colocar aqui em cima para ficar mais fácil. E como a gente pode ver, após a gente reiniciar, ele pegou o endereço IP que a gente definiu, que é o 200, e a máscara, as configurações, tudo certinho. Beleza? O que vai acontecer? Toda vez que eu reiniciar o Linux, desligar, ligar ele de novo, ele sempre vai pegar essa configuração agora. Entendeu? Então, por exemplo, se essa máquina é sua máquina de ataque, você vai, em alguns momentos do curso, você vai ver que você vai ter que abrir portas, se você quiser fazer uma conexão reversa, enfim, eu vou ensinar tudo isso lá para frente no curso, na hora que a gente entrar mesmo na parte de ataques e tal. Então você vai ver que você ter um IP fixo definido para o seu CAD pode ser interessante. Você define um endereço fixo e já configura isso no seu roteador. Beleza? Bom, só para a gente prosseguir aqui, então a gente aprendeu fixar o endereço aqui de forma rápida pelo terminal, fixar no arquivo do Linux para que ele não perca essa configuração toda vez que a gente reinicie. Uma coisa interessante, existe um comando chamado dhclient. Esse comando geralmente você usa assim, ó, dhclient é th0. Ele é utilizado quando você tem um servidor DHCP na sua rede e aí você precisa pegar o endereço, você está com uma outra configuração qualquer configurada aí na sua placa de rede. Então você dá um dhclient eth0 ou eth1, independente da sua interface aqui, e ele simplesmente vai pegar esse endereço de IP aí vindo do servidor DHCP, tá? Então é um outro comando aí que é interessante a gente conhecer, pode ser muito útil quando vocês estiverem trabalhando com rede. Aqui vocês podem ter uma dúvida. Bom, eu defini o gateway, lá o 92.168.0.1, meu roteador, mas ele não aparece aqui. Na verdade, o gateway ele vai aparecer aqui, ó, em route, né? Quando a gente olhar a rota, né, tabela de rota, de roteamento, a gente vai ver que ele tem aqui, ó, um gateway default, né, que é um 92.168.0.1, que é justamente o nosso gateway, né? Então, nesse caso aqui, se eu pingar o Google, por exemplo, ou globo.com, sei lá, qualquer IP, ele já está retornando aqui uma resposta, ou seja, eu estou com uma rota para a internet, estou com acesso à internet no meu Kali. Se eu remover essa rota aqui, se eu remover o meu gateway, ou se na hora de eu fazer a minha configuração eu não especificar o meu gateway, e ele não pegar isso via DHCP, minha máquina fica sem internet. Então, só para a gente simular isso, vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu limpar a tela aqui. Vou fazer o seguinte, route del default, tá? O que eu fiz aqui? Eu acabei de remover aquela rota default que eu tinha aqui, tá? Então, se eu fizer um ping agora, da mesma forma que eu fiz aqui, globo.com, olha o que acontece. Ele retorna um erro aqui, ele nem consegue mais pingar. Por quê? Nesse momento, meu Kali não tem rota para lugar nenhum, ele não tem uma rota para a internet, tá? Então é muito importante a gente entender isso, entender como que a gente adiciona uma rota aqui, porque para a gente poder ter internet, ou até na hora que a gente chegar na aula avançadas de pentest, quando a gente precisa fazer um pivot, ou precisa até adicionar uma rota para uma outra rede, a gente saber fazer isso na mão é bem interessante. E é muito fácil também. Então, basicamente, a gente vai fazer route add, que a gente está adicionando a rota, o nome aqui, default, né, que é a rota padrão. Aí a gente vai colocar o endereço GW, né, aqui, que é o gateway, né, que significa o gateway, e o endereço do nosso gateway. Então, nesse caso aqui, a gente está adicionando uma rota padrão, né, no caso aqui, com o nosso gateway. E agora, se a gente fizer o ping novamente, aqui quando eu estou olhando os comandos aqui, eu estou apertando setinha para cima e para baixo, tá? Só para ficar claro. E agora a gente pode ver que ele já passou a ter uma rota novamente para a internet, tá? Então, porque eu adicionei a rota do gateway ali. Beleza, pessoal? Então, acho que basicamente os comandos de redes aí que a gente tem que conhecer são esses. Tem um comando também muito interessante que é o netstat, tá? O netstat, ele mostra as conexões
de rede, as portas abertas na nossa máquina. Então, por exemplo, netstat L, que é as portas que estão abertas na nossa máquina, né, ou que a nossa máquina está ouvindo, de listen, né, no caso. T, por exemplo, que é de TCP. Então, no caso aqui, ó, não tem nenhuma porta aberta TCP, tá? Como que eu vou testar isso, então? Vamos iniciar um serviço, por exemplo, SSH. Service SSH Start. Bom, acabei de iniciar o serviço do SSH. Será que a porta do SSH está aberta? Será que eu acabei de abrir um serviço aqui, está funcionando? Roda um netstat-lt, por exemplo. E aí ele mostra que está rodando o SSH aqui, tá? Mas eu queria ver o número da porta do SSH. Aí a gente pode colocar o "-n" aqui, tá? Que aí ele vai trocar o nome pela porta mesmo, tá? Ele não vai mostrar o nome. Ó. E aqui no caso a gente vê que está rodando na porta 22, tá? Então, netstat-lnt, a gente está falando o L de listen, né? O N para ele não resolver aqui o endereço, vai mostrar a porta só, e o T que é de TCP. Se fosse o DP, LNU, por exemplo, e aí a gente veria as portas UDP aberta, tá? Tem também netstat-nlpt, o P é de program, né? E aí ele mostra aqui o nome do programa que está rodando, tá? E o processo também que está rodando, beleza? Então aqui o nome do programa é SSHD, beleza? SSHD é o nome do programa que está rodando, tá? Então só para que vocês entendam aí, para ver portas abertas no Linux também a gente consegue através do netstat, tanto TCP quanto o UDP, que seria o NLPU, ok? Então é isso, pessoal, até a próxima aula.